O caso que envolve a morte de PC Siqueira teve reviravolta que ninguém esperava. O advogado da família do influencer é incisivo. O objeto que foi apresentado no inquérito não corresponde com as marcas existentes no pescoço do PC. Amigos acreditam que a história da morte do influencer está mal explicada. Ele tinha superado isso, era um capítulo superado. Ele parou também de consumir certas substâncias, ele parou de tomar álcool, que isso inclusive tá gravado, tá documentado, isso no canal dele. A polícia já havia concluído o inquérito já tinha quase 2 anos, onde o delegado do caso afirmou que ele tirou a própria vida e assim o caso deveria ser arquivado. Mas a promotoria, após analisar todas as provas, não concordou com a conclusão do inquérito policial e determinou que a investigação deve ser retomada. O advogado da família de PC Siqueira, o Dr. Geraldo Bezerra da Silva Filho, explica a revolta da família dele. O Ministério Público compreendeu as nossas alegações, juntamente com os depoimentos de outras testemunhas, que são amigos do PC, que também ajudaram nessa elucidação dos fatos, e pediu novas diligências à autoridade policial. E a diligência crucial são duas: a reconstituição simulada dos fatos e a perícia complementar. A promotoria colocou em dúvida laudos periciais e depoimentos que apontaram que o apresentador se matou. O promotor do caso deseja investigar 3 possibilidades, como eventual crime de instigação ao suicídio ou até mesmo homicídio com simulação de suicídio. E a terceira possibilidade, vai vendo, é o crime de omissão de socorro por parte da namorada dele que estava no apartamento. Mas uma coisa é certa, pessoal, a namorada do PC Siqueira estava no apartamento sim, no momento em que ele faleceu. Estávamos os dois. E eu peguei cada segundo de tudo, entendeu? Mas no dia anterior, eles tinham brigado e o relacionamento caminhava para o final. A gente brigou no dia anterior, certo? Uhum. E aí, nisso, a gente começou a ter aquela briga de casal bem tradicional, de falar besteira, de ficar com ciúme, e da coisa que eu vi no telefone dele, e disso, um bate-boca mesmo, né? E aí, beleza, só que nisso eu já estava, como eu te falei que eu tinha terminado 2 dias antes, eu já estava encaminhada a terminar, de fato. Uhum. Mas é aquela coisa, eu não ia terminar com o PC Siqueira, se tratando do PC Siqueira, e ia deixar ele sozinho, imagina. E ele sabia disso. Eu falei, não, a gente pode terminar, mas eu tô com você até o final. A gente morava junto, a gente tinha 3 bichinhos que, sabe, tipo assim, a gente tinha uma família, a gente tinha uma vida. Parece que o influencer não desejava terminar a relação e isso o deixou mais ainda abalado. Possivelmente sair da vida dele, eu acho que causou uma náusea e tudo. E a gente começou a discutir. No dia seguinte ele acordou normal. Normal. Acordou. Mas assim, se você toma uma cartela de Rivotril ou de qualquer outro remédio que seja clonado, assim, não é pra fazer isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é pra fazer isso. Se você toma, você já fica com o seu inconsciente, você já fica, obviamente, dopado. Só que ele acordou bem. Eu falei assim, ok. Pra quem tava num surto psicótico, que a pessoa não parar, a pessoa ficar muito agitada, falei, bom, ok. Ele desceu, até porque, né, gente, vou falar aqui mais uma vez, ele era um homem responsável por si mesmo, de 37 anos, que era um adulto, né? Ele era responsável pela vida dele e por ele. PC Siqueira teria deixado o apartamento onde o casal morava. Depois de uma primeira discussão, ele desceu para beber pinga num boteco praticamente em frente ao prédio onde ele morava. Um dia ele acordou, desceu no bar da frente, tomou uma cachaça, subiu, levou uma pra mim ainda. Aí eu olhei assim, num copinho de descartável. Aí eu olhei a cachaça assim e pensei, putz, ele bebeu. Foi aí que eu comecei. E aí, curiosamente, e eu tenho tudo isso no meu celular, enfim, foi no dia que eu tinha marcado o psiquiatra pra gente. E uma grande amiga minha que mora em Lisboa tinha conseguido, assim, um dos melhores psiquiatras de São Paulo na época, e ela conseguiu 0,800, a gente estava ruim de grana. Bem, você vai ter acesso agora à perícia que foi realizada no apartamento em que PC Siqueira morava.
Foi usado um boneco com a mesma estatura dele, ou seja, ele tinha exatamente 1,69 m de altura. Muitos peritos estiveram presentes no dia. A ideia era realizar a simulação da morte do influencer com o maior grau de riqueza de detalhes possível. Para o advogado da família de PC Siqueira, a possibilidade de ter ocorrido assassinato, na visão dele, é grande. Compreendemos que ali é caso de homicídio. Nós estamos com essa tese do homicídio, embora ainda não concluído, mas continuaremos com esse nosso foco até o final. Por este motivo que está acontecendo a reconstituição. Nós conseguimos um parecer positivo, uma determinação positiva do Ministério Público para poder prosseguir com a reconstituição e mais uma perícia pendente ainda, que é a perícia complementar para identificar possíveis objetos constritores que poderia ter sido usado para o enforcamento, o estrangulamento. Meu nome é Jorge Lordello e deixa eu te avisar que toda terça-feira às 7h tem live comigo aqui no canal e é a oportunidade de você poder esclarecer todas as suas dúvidas sobre criminologia, segurança pública e segurança privada. E já aproveita o embalo, hein? Se inscreva no canal, deixe o seu like, que nos ajuda bastante a postar mais vídeos aqui por semana. E olha, se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, onde a morte de PC Siqueira volta à tona com a possibilidade dele ter sido assassinado e não ter tirado a própria vida. A hipótese de suicídio ela é contestável, de forma que pode ter acontecido sim, mas pode ter acontecido outra coisa. Então hoje nós trabalhamos com dois caminhos, ou o suicídio, o ato contra a própria vida efetivado pelo próprio PC, ou uma possível instigação ao suicídio também, se subdivide em dois caminhos, e a nossa outra alternativa se cuidaria especificamente do assassinato, simulando, figurando um suicídio. Agora, se você quer realmente passar de um concurso para qualquer cargo na polícia, eu preciso te apresentar, é claro, o Instituto Oliver, que é, na minha opinião, a maior escola preparatória para carreiras policiais de todo o Brasil. Só para você ter uma noção, mais de 2.500 alunos que estudaram com o professor Oliver passaram no concurso para PM, Polícia Civil, Polícia Federal, PRF, GCM em muitos municípios pelo Brasil. Olha que bacana! E além dos cursos que te preparam para passar no concurso da polícia, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação, tudo legalizado, gente. E também o famoso EJA, para quem precisa concluir os seus estudos e logo prestar concurso para a polícia. Então, acesse o site, o QR Code, o telefone que está aparecendo aqui na tela, pois você vai ter acesso a uma atendente do Instituto Oliver que está indo aqui, você está indo direto na cena do crime. Deixa eu explicar para você que está me assistindo e me acompanhando agora o que aconteceu e deixou muita gente chocada. O inquérito do caso foi concluído em outubro de 2025, lá no 11º Distrito Policial, que fica no bairro de Santo Amaro, aqui em São Paulo. O delegado concluiu, naquela oportunidade, que a investigação, com base no laudo da perícia que foi feito no apartamento onde o corpo foi encontrado, e aí os peritos entenderam, essa foi a conclusão do ano passado, que PC Siqueira tirou a própria vida na modalidade de enforcamento. Esse laudo que foi produzido anteriormente atestou que o influencer se matou. Ponto final. E segundo o laudo do ML, que a minha equipe teve acesso à morte de PC, ocorreu por asfixia mecânica por enforcamento. Perícia toxicológica também revelou que foram encontrados traços de cocaína e medicamentos tarja preta no organismo dele, mas, segundo os peritos, não causaram a sua morte. Olha, estou colocando um card aqui, estou colocando um card aqui em cima, pois eu fiz esse caso ano passado e eu contei tudo sobre a perícia que foi feita ano passado no apartamento do PC Siqueira. Então, se você quer saber de tudo da conclusão do delegado, está aqui esse card, você vai poder assistir e vai saber como foi que ele morreu. Mas vamos lá, presta muita atenção.
Acontece que os advogados da família do PC Siqueira, no entanto, contestaram os resultados dos laudos e o direcionamento das investigações pelos delegados. Para a família do influencer, a perícia da polícia falhou ao não analisar outros elementos da casa e também foi deixado de ser ouvido uma testemunha que seria muito importante e que já foi indicada agora pelos advogados para ser ouvida. Foi aí que o Ministério Público resolveu não arquivar o caso, reabrindo assim toda a polêmica em cima da morte do PC Siqueira. A promotoria apontou, por exemplo, contradições e dúvidas em depoimentos e também em alguns laudos. A promotoria solicitou que testemunhas sejam ouvidas novamente, inclusive com a cariação entre elas, além de realização de perícias complementares. Eu vou te contar tudo daqui a pouco. A testemunha que está acompanhando é a vizinha que tirou ele de suspensão. Certo. Doutor, por que vocês, depois de 2 anos, resolveram voltar com o caso? Vamos lá. Na realidade, a nossa banca jurídica entrou no processo em maio de 2025. 1 ano e meio após o inquérito ter sido iniciado, com alguns desdobramentos, mas a família identificou a necessidade de contratar uma banca jurídica especializada para impulsionar junto ao Ministério Público e junto à autoridade policial. Após a nossa habilitação nos autos, o inquérito seguiu de uma maneira extraordinariamente rápida, inclusive com essa reconstituição. Antes disso, infelizmente, muitas diligências ainda estavam para acontecer. Entre as diligências que já foram feitas, eu vou te mostrar tudo daqui a pouquinho, aguarda um pouquinho, pois ocorreu uma nova reconstituição do caso no edifício em que o influenciador morava, na Rua Bela Vista, no bairro do Campo Belo. Bom, vamos lá. O Ministério Público pediu para a polícia intimar as pessoas que tiveram contato com o PC Siqueira nas horas anteriores à sua morte, entre elas a ex-namorada, que estava no apartamento. Também tinha que estar presente uma vizinha e o síndico do prédio. A ideia é de que os peritos pudessem analisar as suas versões para eles reproduzirem o quê? O que teria ocorrido naquele dia e também dentro do apartamento. A presença deles era obrigatória, exceto se eles apresentassem algum motivo que os impedissem de estar participando da nova simulação. PC Siqueira foi encontrado morto em 27 de dezembro de 2023 no seu apartamento, que ficava no 3º andar do prédio onde morava, na zona sul da capital paulista. Naquela oportunidade, PC Siqueira tinha 37 anos apenas. Segundo a Polícia Técnico-Científica de São Paulo, ele se matou na frente da ex-namorada. Ouvida como testemunha, a namorada contou à polícia que tentou salvá-lo, mas que não conseguiu. Segundo alguns depoimentos colhidos durante a investigação, PC Siqueira teria se matado na frente da ex-namorada. Bom, vamos lá. Os dois tinham terminado o relacionamento 2 dias antes. Bom, em depoimento, essa namorada afirmou que no dia da morte, o influencer havia tomado remédios e também usado drogas. Olha que coisa! Ela contou que depois PC Siqueira falou que queria se matar, ou seja, ele teria falado isso para ela. A mulher disse que não conseguiu evitar e saiu para pedir ajuda aos vizinhos. Segundo o relato, uma vizinha que foi acionada telefonou para o SAMU, mas já era tarde, pois o influencer já estava sem vida em seu próprio apartamento. Segundo amigos de PC Siqueira, o relacionamento dele com a ex era repleto de discussões, idas e vindas, algumas até foram transmitidas ao vivo pelo influencer em suas redes sociais. Um amigo dele, ouvido no inquérito policial ano passado, contou que se relacionou com a mulher após o término do relacionamento dela com o PC Siqueira, se a pessoa foi ouvida. Essa descoberta teria irritado o artista. Mas vamos ao que realmente interessa. Vamos lá. A reconstituição foi realizada no dia 20 de fevereiro de 2026 e começou por volta das 11h30 da manhã e terminou, vai vendo, por volta de 13 horas, na hora do almoço.
E essa reconstituição foi feita no apartamento em que ele morava, na Rua Bela Vista. E ali ele morava e também a namorada estava sempre lá e chegou a morar um tempo lá com ele. Além dos peritos, policiais da delegacia que investigar o caso também acompanharam os trabalhos dos peritos. Os advogados da família contrataram um perito particular, que foi o Dr. Francisco La Regina. E o Dr. Francisco acompanhou o trabalho da Polícia Científica de São Paulo. Dá para você perceber que a família de PC Siqueira realmente discorda da conclusão do delegado do caso ano passado. O perito particular que foi contratado pelos pais de PC Siqueira disse o seguinte, abre aspas, para mim está mais para estrangulamento, que é uma manobra homicida, do que para enforcamento, que seria o suicídio. Mas tem um fato curioso e você precisa saber. A ex-namorada de PC Siqueira, que presenciou o suposto enforcamento, não participou da reconstituição, pois ela alegou nos autos motivos particulares. O advogado da família da vítima reclamou da ausência da namorada. Ela não veio hoje, mas a presença dela para nós é de extrema importância, né, e vamos pleitear isso nos autos. Olha, a namorada de PC Siqueira é peça fundamental na cena do crime, pois ela estava dentro do apartamento quando ele morreu. Em tese, ela viu tudo, ou ela viu quase tudo. Gente, é complicado ela não comparecer nessa reconstituição que era muito importante. O curioso é que ela, após a morte do namorado, participou de muitos podcasts falando sobre como PC Siqueira faleceu, mas no dia da reconstituição, por algum motivo, ela não foi. Eu estava achando que os advogados da família do influencer podem solicitar nova reconstituição com a presença dela e parece que eles já fizeram isso. Bom, mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. A reconstituição em face da Maria pelos fatos que ela apresentou perante a autoridade policial. Exemplo, o PC Siqueira, né, eu vi ele se amarrando uma fita catraca numa barra, né, e se jogando com uma cadeira. E fiquei sentado no sofá, não fazendo nada. Só depois eu tentei ajudá-lo. Esse vai ser o cenário que nós vamos rebater. O perito contratado não gostou da ausência da pessoa que era fundamental para a realização da nova reconstituição. Eu solicitei aos advogados que peçam à autoridade policial a realização de uma nova perícia com a versão dela. A namorada alegou que no dia da morte estava marcado para os dois, vai vendo, passarem por um médico psiquiatra. Se a gente estivesse no meio do olho do furacão, foda-se, vamos no psiquiatra, isso não vai, a gente não vai regredir com isso. Mas o influencer se recusou a ir ao médico. Começou uma cadência de movimentos em função daquilo, de tirar a própria vida. E a última coisa que eu falei pra ele foi te amo. Porque eu tentei falar todas as frases possíveis que fossem fazer ele ficar. Eu falei do Lulinha, que era o cachorro dele, que era uma das coisas que ele mais amava no mundo. Eu falei de mim, eu falei da prospecção da nossa vida futura, eu falei que eu amava ele. O problema foi escalando. Porque eu já não sabia o que fazer, porque ele tava agressivo. Se ele tava agressivo, se ele botasse na cabeça que ele queria fazer uma coisa, quem seria eu pra parar? De repente, podia até respingar em mim, inclusive, se ele quisesse fazer de uma outra maneira, não sei. E não era o PC aquilo. Ela explica que o namorado não estava bem emocionalmente. E ele não estava em si. Ele não estava, como ele mesmo dizia, ele não estava nas faculdades mentais dele. E ele só queria cessar a própria vida. Era só isso. Ela contou os últimos momentos de vida de PC Siqueira. Presta atenção. Só que assim, Raul, eu tentei até o último segundo. Porque o corpo dele eu segurei, entendeu? Só que eu não vi que tinha uma cadeira embaixo. Quando ele chutou a cadeira, vocês sabem, né, gente, que o peso, quando ele cai, ele dobra. Então, quando caiu aquele peso na minha mão e eu vi que a cadeira tinha sido empurrada, eu vi que a situação já tinha sido
feita de uma maneira que não tinha como reverter. Porque nem eu vi ele pegando aquela cadeira. Foi tudo muito rápido. O fio, inclusive, que ele usou, aquele fio não tava solto. Aquele fio não estava lá. Ele provavelmente deve ter pego aquele fio na hora, deve ter inventado aquele fio. Entende? Porque até isso, eu tinha o mínimo de cuidado, e quem estava próximo da gente sabe disso, porque eu falava sobre, de não deixar, tipo assim, corda, de não deixar, sabe, nada que pudesse suscitar a ideia na cabeça dele. Você vai ver agora como foi feita a reconstituição sem a presença da ex-namorada. Fizemos hoje um procedimento de reconstituição, de reprodução simulada dos fatos. Esse procedimento foi dividido em 2 etapas por conta da ausência da Maria. A Maria, ex-convivente do PC, não compareceu hoje, então fizemos a reconstituição com base nas testemunhas. Nosso escritório trabalha pela linha do homicídio com simulação de suicídio, tá? Então, obviamente, essa linha ela vai ser corroborada pela Justiça, pelo Ministério Público, mas nós trabalhamos definitivamente com essa hipótese de acontecimento com o PC. De acordo com o advogado Dr. Caio Muniz, a suspeita é que tenha sido usado um fio de headset na morte de PC Siqueira. Mas será que foi isso mesmo? A suspeita é um fio de headset, um fio de microfone, porque consta do inquérito que o que supostamente teria sido utilizado para o suposto suicídio teria sido uma fita, uma cinta de catraca, daquelas que o pessoal usa para esporte de slackline, etc. Mas a largura da fita não condiz com a marca do pescoço. Então nós identificamos este objeto, que condiz perfeitamente, até mesmo pela conclusão pericial, que se trataria muito possivelmente de um fio. Os advogados querem fazer a versão que entendem ser a verídica. O objeto construtores, né, de fato, é um utensílio que foi utilizado, né, para poder fazer o estrangulamento. Né? E esse objeto, pelas fotos que se encontra em todo o inquérito, já foi identificado pela banca jurídica, esse possível objeto, e por isso que nós pedimos esta perícia complementar. Mas por que será que os advogados acreditam que PC foi assassinado e não tirou a própria vida? As marcas no pescoço, que elas são salientes, elas transcorrem de um lado para o outro. Na nuca existe a sobressaliência das próprias marcas e a profundidade, o sugo, né, que de maneira técnica, o sugo. A profundidade da marca, ela não é compatível, né, com o objeto que foi apontado em todo o inquérito. A reconstituição foi acompanhada também pelo síndico do prédio e pela vizinha que esteve no apartamento momentos após a morte do influencer. Mas será que teve alguma novidade ou não? Eis a questão. Ainda não é o momento de nós abrirmos essa questão. O que foi colocado por todas as testemunhas hoje, as que estiveram aqui, que residem no condomínio, foi a reprodução dos fatos, o que aconteceu no dia. Então, dentro do inquérito, em momento oportuno, após a verificação do Ministério Público, nós apresentaremos a nossa tese de uma possível terceira pessoa que possa vir a estar envolvida ou não. Mas pera um pouquinho. Quais as falhas que os advogados apontam no trabalho da polícia? O inquérito, a investigação, ela nasce visando esclarecer o que aconteceu. Então, tudo indicava, na ótica da autoridade policial, que poderia vir a se tratar de um suicídio. Mas a investigação nunca esteve fechada somente para isso. Então, foi conduzida toda a investigação. Nós entramos no inquérito em maio de 2025. Olha, o laudo de reconstituição ainda não ficou pronto. Então, logo a minha equipe de produção tenha acesso a esse novo laudo, eu estarei aqui contando tudo para você em outro vídeo, que vai ser a parte 3 dessa história muito triste de uma pessoa que fez muito sucesso na internet, no YouTube, chamado PC Siqueira. E agora, é claro, eu quero saber de você o que você achou de toda essa reviravolta. Conta pra mim aqui, ó, nos comentários. Olha, e tem um lembrete importante para você. Toda terça, às 7 da noite, tem live comigo, onde você vai poder perguntar o que quiser. Olha que bacana, é nós frente a frente. Então, eu te espero na próxima terça, 7 da noite, em ponto, aqui no canal. Eu queria também pedir uma força para você se inscrever e deixar o seu like, pois isso nos ajuda aí muito.
Também ative o sininho de notificação e compartilhe as nossas histórias criminais contadas com riquezas de detalhes em seus grupos de WhatsApp e também nas suas redes sociais.